para a nossa edificação. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1. Texto que vai servir para a nossa meditação. Lucas, capítulo 1, os versículos de 67 a 80. Diz assim a palavra do Senhor: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra, que já lemos, que já cantamos. Obrigado, Senhor, pelas orações, por tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, ó Pai, no culto, para que tenhamos comunhão contigo. E agora, Senhor, que a Tua palavra vai ser lida e exposta, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos consolar, nos repreender, possamos aprender do Senhor, ó Pai, que tudo aquilo que for dito, Senhor, seja para crescimento, para edificação, para nossa repreensão, se assim for necessário, mas que principalmente, ó Pai, nós possamos colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que sejamos diligentes ouvintes, diligentes praticantes da Tua palavra. Que não nos cansemos, ó Pai, de fazer o bem e de colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, ó Pai. Mas que o Senhor nos fortaleça com o Teu Espírito, para que as verdades que temos ouvido do Teu Evangelho, nós estejamos dispostos, ó Pai, a lutar para praticar. É em nome de Jesus e confiado nos méritos dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nós estamos vendo o final desse capítulo 1 e é mais um cântico de louvor, mais um cântico de engrandecimento do nome do Senhor. Nós já vimos o cântico de Maria, quando ela engrandece ao Senhor e ela fala dos maravilhosos feitos do Senhor. E agora nós vemos o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Nós já ouvimos e vimos que nesses louvores do primeiro advento de Jesus, ele fez brotar de uma virgem na casa de Davi. E agora nós vamos ver os louvores que vão brotar do coração de um sacerdote idoso. Primeira coisa que nos chama a atenção é a gratidão no coração de um crente judeu, quando ele está diante da perspectiva do surgimento do Messias. Isso tem que ficar bastante claro para nós.
daqueles que aguardavam o Messias, verdadeiramente o aguardavam, porque os escribas e fariseus eles diziam que aguardavam, mas não conseguiram reconhecer o Cristo quando ele se manifesta. Mas existia dentro do povo de Deus aqueles que verdadeiramente, por conhecerem a Escritura, eles aguardavam o surgimento do Messias. E interessante é que a primeira palavra que sai da boca de Zacarias, depois que a sua fala é restaurada, depois que ele deixa de estar mudo como castigo do seu pecado de incredulidade, é louvor, é agradecimento, é reconhecimento das obras de Deus. E isso é bastante significativo, porque muitas vezes nós passamos pela tribulação, passamos pela aflição e murmuramos, reclamamos, dizemos que o jugo está pesado demais, que a dificuldade está muito grande, e nos esquecemos de louvar e bendizer ao Senhor. E aqui ele faz usando uma expressão que Paulo se utiliza bastante para começar a iniciar as suas cartas: bendito seja o Senhor. Nós temos dificuldade ao olhar para o passado de hoje, né, de perceber a extensão do que passava no coração de Zacarias. Não conseguimos perceber a gama de sentimentos que passava no coração dele ao expressar esse cântico de louvor. Nós precisamos imaginar isso, nos colocando no lugar dele, na posição que ele estava. Nós precisamos ver-nos aguardando e presenciando o cumprimento da promessa mais antiga do Velho Testamento, que é a promessa de um Salvador. Lá em Gênesis, ele já é prometido. A Bíblia fala de várias outras promessas e nós lemos isso, né? As ameaças da aliança, os benefícios da obediência, são promessas antigas, mas a promessa mais antiga é a promessa de um Salvador. Nós temos que imaginar-nos contemplando que esse cumprimento se daria dentro da nossa casa, e também observar e perceber a visão imperfeita e obscura que as pessoas tinham do Evangelho de Deus antes do nascimento de Cristo. Depois disso, essas sombras, os tipos, eles perderam todo o sentido, eles se desvaneceram. Nós olhamos de uma posição privilegiada, porque nós vemos a Escritura completa. Esse cântico de louvor, ele surge de alguém que se guiava por sombras e tipos. Se nós conseguirmos nos colocar no lugar dele, ver como era limitado o Evangelho, não pelo poder de Deus, mas pela quantidade de conhecimento que se tinha do Evangelho, aí sim nós podemos ter uma ideia do que passava no coração dele quando ele exclamou: bendito seja o Senhor. É de temer que os crentes tenham uma concepção inadequada e incerta do que seja um privilégio de viver sob a clareza total do Evangelho. Irmãos, é um grande privilégio. Muitas pessoas não dão valor ao que nós temos hoje: a pregação, os meios de graça, a Escritura completa, a manifestação do próprio Cristo, o seu sangue derramado, a sua obra, a sua vida de obediência, né? E é bem provável que nós tenhamos uma ideia muito frágil
do que foi a opaca dispensação judaica. Nós temos uma pálida ideia do que deve ter sido a igreja antes da encarnação de Jesus. Tentem se colocar na situação desses crentes judeus. Os mais pobres, aqueles que não tinham grandes condições, eles compareciam ao templo 3 vezes por ano, pelo menos. Imaginem como era difícil você crer em algo que estava prometido. Isso para nós já é difícil crer naquilo que já se manifestou. Imaginem aqueles que precisavam crer em algo que ainda se manifestaria, que para muitos nunca chegou, né? Eles precisavam basear a sua religião apenas nas promessas. E ao olhar essas coisas, os nossos olhos devem ser abertos com essa advertência. Nós devemos perceber a extensão da nossa responsabilidade ao conhecermos o verdadeiro Evangelho, ao conhecermos a completa obra de Cristo, ao aguardarmos com paciência a sua volta, porque o exemplo desses crentes do Velho Testamento, ele deve servir para nos humilhar. Quando vemos a fé demonstrada por homens como esse, como Zacarias, que ele, a despeito de estar no período de silêncio, onde por volta de 400 anos não se tinha mais profecia, não se tinham mais milagres, não se tinham manifestações visíveis do poder de Deus, ele se mantém apegado à Escritura, ele se mantém apegado à promessa, e ele se mantém grato por conta dessas promessas. Que esse exemplo, o exemplo de Zacarias, o exemplo de ser agradecido, nos induza a sermos mais agradecidos diante de Deus pela sua palavra e por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. E aí nós vamos observar nesse cântico, esse maravilhoso cântico de louvor inspirado pelo Espírito Santo, como diz o versículo 67, cheio do Espírito Santo, a grande ênfase que Zacarias dá ao fato de que Deus cumpre as suas promessas. Novamente, era uma época em que as pessoas não viam manifestações do poder de Deus, como era na época dos profetas, como foi na época de Moisés, da saída do povo do Egito. Mas ele crê cabalmente que o Senhor cumpre as suas promessas, e ele declara que Deus visitou e redimiu o seu povo. Olha que interessante, Cristo não havia ainda nascido. Ele faz essa menção da mesma maneira que os profetas, como se o fato já tivesse sido realizado, por tamanha certeza que ele tinha que isso iria ocorrer. Olha o tamanho da fé desse homem. No seu cântico de louvor, ele diz que Deus já tinha visitado e já tinha redimido o seu povo. E quem tinha acabado de nascer era o precursor, não era o Cristo. Não seria pela mão do filho dele que Deus iria redimir o povo, que Deus iria visitar o seu povo. Mas ele continua anunciando um instrumento. Quem seria um instrumento dessa redenção? Essa poderosa salvação. Um Salvador poderoso da casa de Davi. Ele reconhece que da casa e da geração de Davi seria levantado aquele que haveria de redimir. E ele acrescenta que tudo acontecera da exata forma como foi prometido, desde a antiguidade, pela boca dos seus santos profetas, para usar de misericórdia e para lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Queridos, essas palavras, elas demonstram o grande conhecimento que esse homem tinha da Escritura,
a grande esperança que habitava no seu coração, não só dele, mas também de todos os crentes do Antigo Testamento. Eles tinham as suas almas alimentadas grandemente com as promessas da palavra de Deus. E eles eram obrigados a andar muito mais por fé do que nós somos. A gente tem a ideia de que, pelo fato de eles terem um culto muito mais sensorial do que o nosso, né? Os aromas, as vestes, o tabernáculo, o sacrifício, eles não precisariam de fé. E nós temos a ideia de que nós precisamos muito mais da fé do que eles. A necessidade de fé é a mesma. Tá? E você olhar para uma religião onde tudo estava no futuro, é exigido mais fé do que quando a única coisa que nós temos no futuro é a segunda vinda de Cristo. Tudo o que nós temos da nossa religião já foi realizado, já foi completado. Eles nada sabiam dos grandes fatos que todos nós conhecemos muito bem a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Eles não tinham ouvido o Sermão do Monte. Eles não tinham presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não tinham visto o cordeiro que foi levantado como aquela serpente de bronze no madeiro. Eles não tiveram notícia da ressurreição de Cristo ainda. Eles não tiveram notícia da sua ascensão e do comissionamento dos seus discípulos. Eles não viram os milagres que Cristo praticou. Eles não tinham nada disso. Eles só tinham o Velho Testamento. Eles aguardavam essa redenção como algo que eles deveriam esperar, que estava longe, estava no futuro, que ainda não podiam ver. E a única garantia que eles tinham para alimentar essa esperança era a palavra que Deus tinha empenhado na aliança. Nós vemos a aliança lá em Abraão, onde Abraão separa os animais e apenas Deus passa no meio deles, dizendo que ele iria cumprir cabalmente a sua promessa. Era a única coisa que eles tinham em que confiar. Eles não tinham fatos passados que apoiassem a sua fé. A amplitude da fé desses homens, ela deve nos envergonhar, porque eles tinham muito menos do que a gente. Quantas vezes nós entoamos um cântico de louvor, como Zacarias já fez, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida? Ou será que nós somos tão egoístas com relação à nossa fé, que nós só conseguimos enxergar problema na nossa vida e não abrimos a nossa boca em louvor ao Senhor, que não conseguimos ver que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos vazios que existem na nossa vida, muitas vezes por causa do nosso pecado, os momentos difíceis de aridez que passamos na nossa vida, e aqui Israel estava passando por um momento de 400 anos de esfriamento espiritual. Esse homem estava cheio de fé e cheio de gratidão, e não devemos desprezar na nossa mente os crentes do Antigo Testamento, como muitos fazem, dizendo que eles eram menores, dizendo que o Evangelho era imperfeito. Nós devemos, isso sim, nos admirar de quem eles foram, com tão pouco, eles conseguem expressar um hino de gratidão como esse. Eles conseguem nos maravilhar com a imensa fé que foi dada a eles. Nós devemos aprender a abraçar essas promessas, descansar nelas, assim como fez Zacarias, jamais duvidando da verdade de que cada palavra dita por Deus ao seu povo
com relação ao futuro, vai se cumprir da mesma forma certa como se cumpriu cada palavra por Deus dita em relação ao seu povo. Quando nós olhamos a vida de Cristo, sua encarnação, tudo que foi escrito, todas as promessas que foram feitas, todas as profecias, todas elas se cumpriram e de forma perfeita. Aqueles homens, eles tinham as promessas e quando viram isso se cumprindo, eles puderam experimentar algo que nós ainda não experimentamos totalmente. Já experimentamos ao longo da nossa vida, mas só vamos experimentar quando Jesus voltar, o cumprimento cabal de todas essas promessas. A segurança que esses homens tinham no Evangelho, ela era garantida apenas pelas promessas. O mundo, a carne e o diabo jamais vão prevalecer sobre qualquer crente. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas hoje. A nossa absolvição no dia do julgamento, ela é assegurada por essas promessas. Jesus, ele prometeu que estaremos seguros na sua mão. Isso ele vai cumprir. Eles não vão cair em condenação. Nós seremos apresentados sem mácula diante do trono do Pai. Parece difícil a gente acreditar nisso, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que somos pecadores, vemos que constantemente temos que lutar contra o nosso pecado. Mas nós precisamos crer e agir. O dilema lá de Tiago, o embate da fé e das obras. Precisamos crer nas promessas e precisamos agir nessa direção. Nossa glória futura está assegurada por essas promessas. O nosso Salvador Jesus, o glorioso Deus conosco, ele virá pela segunda vez, tão certo como ele veio da primeira, para juntar os seus santos e nos dar a coroa da justiça. Essas promessas, elas devem fazer parte da nossa vida. Essas promessas de uma glória futura, de uma vida sem pecado, de uma vida livre de toda dor, de toda condenação, de todo o opróbrio que o pecado traz na nossa vida. Eles devem fazer parte de nós. Nós devemos abraçar essas promessas e viver por meio delas, porque elas nunca vão nos decepcionar, por mais demorado que pareça, por mais longe que pareçam que elas estejam. Deus jamais vai falhar. Só nós olharmos os exemplos do passado, tudo que ele tem feito ao longo da história da igreja, ao longo da história da redenção, ele não vai falhar. Deus não é homem para que minta. Nós temos um selo sobre cada promessa, selo esse que Zacarias não viu. Esse selo é o sangue de Cristo que foi derramado, que nos assegura que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. As promessas que nós temos, elas são muito mais firmes, elas são muito mais certas do que as promessas que Zacarias tinha para confiar. O próprio sangue de Cristo nos garante que ele vai cumprir aquilo que falou. E é interessante que nós vamos notar também que Zacarias ele tinha uma clara visão do reino de Cristo, de como seria esse reino que foi prometido. Ele fala de estar livre da mão de inimigos, como se ele tivesse em mente um reino temporal e um Salvador temporal que os livraria do poder dos gentios. Mas ele não para só aí. Muitos acharam que Cristo seria um libertador nacional, que os livraria das mãos dos tiranos. Mas Zacarias não para por aí. Zacarias ele vai além.
ele fala que o reino do Messias é um reino onde os seus súditos vão adorá-lo sem temor, em santidade e justiça perante ele. E ele avisa: esse reino está se aproximando, está às portas. Ele conseguia enxergar claramente que as profecias elas estavam se cumprindo. E é tão interessante quando nós olhamos o que está acontecendo à nossa volta. Nós vemos que as promessas do Senhor estão cada vez mais próximas de se cumprir. O reino de Deus ele está cada vez mais perto de se manifestar. A sua volta, o juízo, a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próximo. Pode ser que a nossa geração não veja, pode ser que a geração dos meus filhos e dos meus netos não vejam, mas os sinais estão cada vez mais claros de que Cristo está retornando. Será que nós temos olhos como Zacarias para ver que isso está acontecendo? Ou será que nós estamos como os fariseus e como os escribas, cegos para a manifestação de Cristo, clara e evidente, como foi na sua primeira vinda? Há muito tempo os profetas haviam predito a chegada desse reino. Nascimento do filho de Zacarias, nascimento de João Batista, e no imediato nascimento de Cristo, Zacarias consegue perceber a iminente chegada desse reino. A base desse reino, ela seria edificada na pregação do Evangelho. A pregação seria a base onde esse reino seria estabelecido. Não seria um reino civil, não seria um reino baseado em exércitos, baseado em riquezas humanas, não. Seria algo baseado no Evangelho. E desde então, Cristo ele tem chamado, retirado pessoas desse mundo perverso, trazendo novos cidadãos para esse reino. Esse reino ele vai estar completo até o último dia. E aí sim, os santos do Altíssimo, eles haverão de dominar completamente o mundo. O pequeno fundamento do reino ainda vai preencher toda a terra. Quando nós olhamos para esse reino hoje, parece que ele é um reino pequeno, parece que ele é um reino sem poder, porque somos poucos, somos humildes, somos perseguidos, muitos são mortos, muitos foram mortos, né? Mas seja em seu estado completo ou incompleto, ainda como estamos hoje, os súditos desse reino sempre têm o mesmo caráter, seja hoje ou seja no passado. E nós precisamos ter esse caráter em nós. Eles servem a Deus sem temor e servem a Deus em santidade e justiça. Essa característica, ela é comum a todos os súditos desse reino, desde Adão até o último, quando Cristo voltar. E essa característica nós devemos demonstrar, devemos nos esforçar para fazer parte deste reino, que agora, apesar de parecer pequeno, ele no final, ele será grande e glorioso. Esse reino, como diz a Escritura, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não um esforço de nossa parte que nos habilite a alguma coisa, mas um esforço daqueles que foram trazidos para esse reino e que agora se esforçam para crescer, para conhecer a palavra do Senhor e para viver em santidade e justiça. Homens e mulheres que servem a Deus, eles vão ver todas as coisas subjugadas a seus pés. Todos aqueles inimigos que nos perseguem, toda aquela ideologia que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos entristece nesse mundo, tudo vai estar debaixo dos nossos pés. Todos os inimigos eles serão subjugados.
e nós reinaremos para sempre em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, se nós não nos encontrarmos lutando por esse reino, se nós não nos encontrarmos, formos encontrados batalhando por viver nesse reino, é bem provável que nós não estejamos lá nesse último dia. E nós vamos ver também nesse texto que Zacarias ele desfrutava de uma visão doutrinária bastante clara, o que é bastante interessante, porque a Escritura fala que por falta de profecia o povo se corrompe, e era o que estava acontecendo naqueles dias. Por falta da pregação da palavra de Deus, por falta do aviso dos profetas, o povo estava se afastando da palavra de Deus. E é interessante que Zacarias ele termina esse hino de louvor se dirigindo ao pequeno João Batista, dizendo como seria a sua vida. Ele prediz que ele vai preceder o Senhor, que iria dar ao povo conhecimento da salvação, e que o Messias trará uma salvação completamente pela graça e pela misericórdia, uma salvação cujos maiores privilégios são a remissão dos pecados, luz e paz. Nós estamos encerrando esse primeiro capítulo e devemos nos perguntar a nós mesmos: quanto nós temos experimentado desses 3 privilégios anunciados por Zacarias, que seriam privilégios trazidos por Jesus Cristo? Nós já sabemos o que é o perdão de Deus na nossa vida? Nós já sentimos esse perdão? Nós já saímos das trevas para a luz de Cristo? Temos paz com Deus na nossa vida? Essa é a realidade do Evangelho. Se nós já experimentamos essas 3 coisas, esses 3 privilégios, nós já vivemos a realidade do cristianismo. O apenas ser membro de uma igreja, ou apenas receber as ordenanças, não significa que essa pessoa está salva. Não significa que no último dia ela vai estar do lado direito de Cristo, junto com aqueles que vão reinar eternamente. Irmãos, nós não podemos dar descanso à nossa alma enquanto não tivermos uma verdadeira experiência dessas 3 graças em nossa vida. Essa é uma verdadeira provisão de graça e de misericórdia para caminharmos nesse mundo, para nos mantermos firmes até o dia final. Essa bênção, pela mesma graça e misericórdia que nos traz, ela se estende para todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Nós só poderemos invocar o nome do Senhor Jesus verdadeiramente se nós tivermos o nosso coração transformado. E nós não devemos descansar enquanto não tivermos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito de que os nossos pecados estão perdoados, de que já passamos das trevas para a luz e de que estamos andando no caminho estreito, o caminho da paz. Irmãos, nós não podemos viver uma vida em que nós nos enganamos a nós mesmos. A palavra de Deus fala isso. Uma vida em que a verdade não está no nosso coração. Uma vida em que nós só nos preocupamos com a forma externa, não nos preocupamos com o nosso coração. Aqui Zacarias, quando ele abre a sua boca para expressar esse cântico de louvor, ele está mostrando um coração que foi transformado pela ação do Espírito Santo. E ao abrir da sua boca, ele exalta a glória maravilhosa de Cristo, que se manifesta no nascimento do seu Filho,
e logo a seguir o nascimento de Cristo. Como está o nosso coração? Como está a nossa alma? Será que quando nós abrimos os nossos lábios, aquilo que vem do coração é aquilo que Zacarias coloca para fora? Ou será que depois de um tempo grande de tribulação e aflição, quando nós abrimos a nossa boca, só temos desgosto, murmuração, reclamações, palavras torpes, coisas que não agradam a Deus? Ou será que nós já demonstramos que o nosso coração foi realmente transformado e que nós saímos das trevas para a luz de Cristo, que os nossos pecados foram perdoados e que nós estamos em paz com Deus? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que, a exemplo de Zacarias, e para vergonha nossa muitas vezes, que tinha uma visão muito limitada do Evangelho, ele consegue manifestar todas essas coisas. Que é exemplo dele, nós que temos a Escritura completa, nós que temos centenas, milhares de teólogos além da Escritura nos ajudando, muitas vezes nós desprezamos a palavra do Senhor, muitas vezes nós desprezamos uma vida de santidade, muitas vezes nós vivemos a murmurar, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós aprendamos e sejamos humilhados pelo exemplo de homens do passado que com tão pouco nos deixam no chinelo muitas vezes, ao demonstrarem a sua fé, a sua gratidão e a sua viva esperança de que Deus vai cumprir as suas promessas, e que nós possamos viver como esses homens, olhando para o futuro, crendo nas promessas do Senhor, que com certeza vão se cumprir, e na glória futura que todos nós nos encontraremos, apesar de hoje padecermos aflições, padecermos por causa do nosso pecado, e que o Senhor nos console e que o seu Espírito nos estimule a vivermos uma vida de santidade, crescimento e paz no caminho da salvação. Vamos orar?